Graça e paz de Cristo amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos com o espírito de adorador o tema Colossenses 2,14, o que realmente foi pregado na cruz. Eu errei muito tempo ao ler passagens isoladas. Confesso que no início da minha jornada, olhava para Colossenses 2 como um salvo-conduto para o antinomismo moderno. O texto parece claro à primeira vista. Riscando a cédula, cravou-a na cruz. Mas a exegese rasa é o túmulo da verdade bíblica. Para entender o que realmente morreu no Calvário, a gente precisa abandonar os adjetivos vazios das tradições humanas e mergulhar no grego, na história e no sistema de leis de Israel. Então vamos olhar de perto para o versículo que está no centro de toda essa discussão. A frase que causa toda a confusão é essa: riscando a cédula que era contra nós. Ela é a chave de tudo. Mas que cédula era essa, afinal? Seriam os 10 mandamentos? A lei moral de Deus? Ou será que Paulo estava falando de outra coisa completamente diferente? E olha, responder essa pergunta com precisão, com base na Bíblia e na história, é fundamental. Porque a resposta não só vai esclarecer esse versículo, mas vai redefinir toda a nossa compreensão sobre a cruz, sobre a lei e sobre a própria salvação. Para a gente desvendar esse mistério, a nossa primeira parada tem que ser no significado original da palavra que Paulo usou. Porque, veja bem, não é só uma metáfora poética, é um termo técnico com um significado bem preciso no mundo antigo, e essa é uma pista crucial para a gente entender a passagem. A palavra grega que aparece aqui é cheirografon, e é interessante, ela só aparece essa única vez em todo o Novo Testamento. Ela se refere literalmente a um documento de dívida assinado à mão, sabe, uma prova legal de que alguém devia algo. Então Paulo usa essa metáfora poderosíssima para mostrar que o que foi pregado na cruz não foi a lei de Deus, mas sim o registro dos nossos pecados, a nossa nota promissória de falência espiritual. Pense nisso da seguinte forma: cada pecado nosso estava listado nesse documento, criando uma dívida que era humanamente impossível de pagar. Na cruz, Cristo não rasgou a lei moral. Pelo contrário, ele pagou a nossa dívida com o próprio sangue, cancelando de vez o registro que nos condenava à morte. Para a gente entender isso de vez, precisamos fazer uma distinção que para o antigo Israel era muito clara. A diferença entre a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que eram as ordenanças e os rituais. Essas duas leis tinham propósitos e destinos completamente diferentes. Olhem só essa comparação que reveladora. De um lado, a lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro e colocada ao lado da Arca da Aliança. Era um testemunho contra o povo, um lembrete constante dos pecados. Do outro lado, a lei moral, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra e colocados dentro da arca. O que está dentro representa o fundamento, a base do governo de Deus. O que está do lado de fora é um acessório, temporário. A própria localização física delas já nos ensina tudo sobre sua natureza e sua importância. Certo, então o que eram exatamente essas ordenanças que foram abolidas? Paulo chega a chamá-las de um muro de separação. Vamos entender o que esse muro realmente significava e por que ele foi demolido na cruz. O termo grego usado aqui, dogmatin, se refere a decretos bem específicos. A gente está falando de leis sobre purificação, regras sobre alimentos, os ritos das festas anuais, coisas que na prática criaram uma barreira social e religiosa enorme entre judeus e gentios. Na cruz, Cristo simplesmente derrubou esse muro, unindo os dois povos em um só corpo. E aqui está o ponto central, a chave de tudo. Todas aquelas cerimônias, o cordeiro sacrificado, os dias de festa, eram na verdade sombras que apontavam para uma realidade que ainda estava por vir, o Messias. Agora, pensem comigo, uma vez que a pessoa de verdade chega, para que a gente vai continuar olhando para a sombra dela? Cristo é a realidade, e com a chegada dele, todas essas sombras se cumpriram e simplesmente perderam a sua função. Este esquema aqui resume a lógica perfeita do Evangelho. Primeiro, a gente quebra a lei moral, que é eterna. Isso gera uma dívida. Segundo, o cheirografon, aquele registro legal, nos condena. Terceiro, na cruz, Cristo paga essa dívida e anula o registro. E finalmente o quarto passo, que é o mais incrível. O resultado não é a anulação da lei moral, mas sim a sua exaltação. A cruz prova o quão santa e imutável é a lei de Deus, porque a violação dela exigia um sacrifício infinito.
Se essa análise está sendo útil, fica aqui o nosso convite, bem enfático. Visitem o portal Encher os Olhos para estudos ainda mais aprofundados. Curtam e compartilhem este material, para que essa verdade possa alcançar mais pessoas. Muito bem, agora vamos entrar numa das implicações mais debatidas de Colossenses 2. Com base nessa distinção que a gente acabou de ver, se a lei cerimonial foi abolida, o que isso significa para o sábado? Será que ele foi junto nesse pacote? Essa é uma pergunta muito comum, mas a própria Bíblia é bem clara em distinguir o sábado semanal dos sábados cerimoniais. Esses outros eram feriados anuais, sabe? Como a Páscoa ou o Dia da Expiação, que podiam cair em qualquer dia da semana. Esses sim faziam parte da lei cerimonial que foi cravada na cruz. Já o sábado do quarto mandamento não é uma sombra de algo que viria no futuro. Muito pelo contrário, ele é um memorial de algo que aconteceu no passado, a criação. Ele foi instituído lá no Éden, em um mundo perfeito, antes mesmo de existir pecado e, portanto, antes de existir qualquer necessidade de sacrifícios ou de uma lei cerimonial. Ele não pertence a esse sistema que apontava para Cristo. E o próprio Jesus reforça isso de uma maneira linda. Ele diz que o sábado é um presente para a humanidade, não um fardo cheio de rituais. Foi feito para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual, para todas as pessoas em todos os tempos, não apenas para a nação de Israel. Certo, vamos agora amarrar todos esses pontos. A conclusão gloriosa a que a palavra de Deus nos leva é que a cruz não veio para abolir a lei moral, ela veio para exaltá-la. A visão profética revela que o sábado se tornará o grande ponto de teste entre o povo de Deus e o mundo. Ele é o sinal de santificação e reconhecimento da soberania do Criador. Muitos no mundo cristão moderno vivem sob um véu de escuridão, alegando que a lei moral foi abolida. No entanto, rejeitar o sábado é, logicamente, autorizar a quebra de todos os outros mandamentos, como o roubo ou o adultério. A lei de Deus é um bloco indivisível de sua vontade. Para entrar pelas portas de pérola da Nova Jerusalém, é necessário estar em harmonia com as regras do governo divino. O sábado não foi pregado na cruz. Se tivesse sido, a própria base do governo de Deus estaria abalada. O conflito final da história humana girará em torno da adoração. Aqueles que exercem fé genuína em Cristo exaltam a lei de Deus, reconhecendo que Jesus veio não para anular os mandamentos, mas para nos capacitar a vivê-los plenamente em espírito e verdade. E no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. A questão do sábado não é só sobre um dia, é sobre adoração. É sobre reconhecer a quem pertence a nossa lealdade, ao Criador dos céus e da terra ou aos sistemas e tradições humanas. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal.